E aí, pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre os operadores de comparação e operadores lógicos. Eu tenho aqui duas variáveis x e y com valores atribuídos e uma p ao qual estou atribuindo um elemento que eu estou indo buscar lá no meu documento HTML, no meu código HTML, através do nome da classe, que é OP, que nada mais é do que este elemento p aqui. Depois eu estou atribuindo, através do inner HTML, um valor a este elemento parágrafo. E o que eu estou atribuindo é justamente a operação que eu vou mostrar para vocês desses operadores de comparação e lógicos em funcionamento. O primeiro operador de comparação que eu estou utilizando aqui é o comparador de igualdade, que é esse igual, igual. Ele serve basicamente para verificar se os valores comparados são iguais. Então, o primeiro é x, o valor de x é igual ao valor de y. Isso aqui é uma concatenação de strings e valores. Então, estou concatenando através do mais, só para que vocês consigam visualizar a operação toda. Então, aqui o valor x, o operador que eu estou testando, o valor y, é igual ao resultado da comparação. Então, o primeiro resultado é este aqui, ó. X é igual a 10? Falso. O igual é o operador que eu estou verificando. Então, o valor 5 é igual ao valor 10? Falso. Se eu colocar aqui 10, agora eu tenho true, verdade. Então, 10 é igual a 10. O resultado dessa operação é verdadeiro. Um outro operador de comparação que eu tenho é o diferente, que é essa exclamação seguida do igual. Eu vou atualizar aqui no finalzinho também. Então, novamente, só para esclarecer, para deixar mais claro, desse lado esquerdo eu tenho aqui a operação só para vocês visualizarem os valores e qual operação eu estou utilizando. Mas a comparação mesmo está sendo feita aqui dentro do parênteses. Então, x é diferente de y, o valor de x é diferente do valor de y? Falso, os valores são iguais, 10 é igual a 10. Se eu voltar para o 5 aqui, passa a ser verdade. Então, 5 é diferente de 10? Verdade, true. Um outro operador que eu tenho é este, que além de... são três sinais de iguais. Este operador de comparação, além de comparar se os valores são iguais, também compara se os tipos são iguais. Então, vejamos. Eu tenho aqui o x, o valor de x é 5. O valor de y é 10. Então, 5 é igual a 10? Deixa eu só atualizar aqui. 5 é igual a 10? Falso, os valores são diferentes. Se eu colocar aqui, 10 é igual a 10? Verdade. Mas se eu for aqui no y e colocar entre aspas, ou seja, a minha variável x ela é um número. A minha variável y é uma string. Então, o tipo das variáveis é diferente. Se eu atualizar aqui, vai dar falso. Por quê? Este operador igual, 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 ele além de verificar o valor, ele verifica se os tipos são iguais também. Resumindo, ele só vai me retornar true, verdade, se os valores e os tipos das variáveis, dos valores envolvidos, forem iguais. Aqui, por mais que o valor seja igual, o tipo da variável é diferente. Este é um número, este é uma string.
Então, o resultado é este, falso. Se eu colocar tudo igual, aí sim eu tenho um true. Da mesma forma, eu tenho também este tipo de operador quando eu vou verificar se os valores são diferentes. Então, outro operador de comparação é este aqui, exclamação igual igual. Ele verifica se são diferentes os valores e os tipos. Aqui nós temos 10 é diferente de 10? Não, é igual. O tipo é diferente? Não, também é igual. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser falso. Porque o valor ou o tipo dessas variáveis são diferentes? Não, os dois são iguais. Então, por isso que o resultado é falso. Se eu for aqui e colocar string, ele vai verificar. 10 é diferente de 10? Não, é igual. Mas o tipo das variáveis é igual? Não, são diferentes. Então, por isso que o resultado da operação é verdade, true. Então, repetindo, os valores das variáveis ou os tipos são diferentes? Os valores não, mas os tipos são. Então, por isso que ele está retornando verdade. Ok? Se eu colocar aqui os valores iguais, quer dizer, a variável do mesmo tipo, e modificar o valor, ele vai retornar verdade também. Por quê? Aqui os tipos das variáveis são os mesmos, numéricos, mas os valores são diferentes. Então, por isso que ele está retornando verdade. Um outro operador de comparação que nós temos é o símbolo de maior que. X é maior do que Y, o resultado dessa operação vai estar aqui, dentro do parênteses. E é o que a gente vai ver aqui no true ou false. Então, 5 é maior do que 10? Falso. Temos também o menor que, o sinal de menor que. Cinco é menor do que 10? Verdade. O resultado dessa operação é verdade. Temos também o menor e igual, e da mesma forma o maior ou igual. Então, 5 é menor ou igual a 10? Verdade, é menor. Se eu colocar aqui 10, 10. 10 é menor ou igual a 10? Verdade. Se eu colocar 11, falso. Vejamos um exemplo prático. Eu vou definir aqui uma variável rapidamente, chamada idade, igual a 18. E aqui embaixo eu vou verificar, através do if, idade é menor do que 18? Se for verdade, lá no meu elemento P, eu vou imprimir o seguinte valor: não pode entrar. Else, caso contrário, eu vou imprimir outro valor, que é o contrário disso, pode entrar. Se ele não for menor, é igual ou maior. O resultado está aí, pode entrar. Vamos falar agora dos operadores lógicos. Eu criei aqui uma variável chamada player, que é um objeto com dois atributos, vida igual a 10 e vulnerável igual a true. Esse vulnerável é um atributo, uma variável booleana, então
ele vai armazenar verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma entidade comum de um jogo, por exemplo. E acontece em qualquer sistema da gente ter que verificar se alguma situação ocorreu. Os operadores lógicos entram justamente nesse contexto. Vamos fazer uma verificação utilizando um operador lógico. Vou verificar aqui através do if se o jogador está em uma situação crítica. E eu posso usar esses atributos para determinar isso. Então, por exemplo, se player.vida for menor ou igual a 10 e, aqui o operador lógico, player.vulnerável igual a true, eu vou exibir essa informação. Então, vou utilizar o parágrafo que eu já estou utilizando, p.innerHTML, então eu vou imprimir a informação lá. Situação crítica. Aí eu posso, por exemplo, através do CSS, eu poderia, ou JavaScript, mudar a cor da barra de vida do personagem. É algo que acontece em muitos jogos. Poderia fazer isso. Se não tiver, p.innerHTML, vou exibir uma outra informação. Situação normal. Ponto e vírgula. Salvei. Então, recapitulando, eu estou aqui utilizando o operador lógico e. O e funciona da seguinte forma: ele vai retornar para mim verdadeiro, true, apenas se as duas operações ao redor dele forem verdade. Então aqui, a vida do jogador, do player, desse objeto, é menor ou igual a 10? É igual a 10, então é verdade. E o player, o atributo vulnerável é igual a true? Sim, igual a true. Ou seja, as duas expressões ao redor do operador lógico são verdadeiras. Logo, situação crítica. Eu estou verificando se uma situação ocorreu, como vocês conseguem ver aí. Se eu for aqui no vulnerável e colocar false, ou seja, ele não está vulnerável. Essa situação da vida ser menor ou igual a 10 é verdade, mas vulnerável ser igual a true é falso, porque, na verdade, vulnerável não é igual a true, como vocês podem ver aqui. Logo, mudou aqui a execução do sistema. Então, situação normal. O operador lógico retornou para mim falso. Ou seja, o resultado total dessa operação toda que está, dessa expressão toda que está entre parênteses é falso, porque uma das verificações foi falsa. Então, recapitulando, o operador lógico e só retorna a verdade se as duas expressões ao redor dela forem verdade. Eu tenho outro operador lógico que é o ou. O ou é representado por essas duas barras de pipe. O ou ele é diferente. Esse operador ele retorna a verdade apenas bastando que uma das operações seja verdade. Ou seja, se essa operação à esquerda for verdade, ele vai retornar true no geral. Se só essa da direita for verdade, ele vai retornar true também. Se as duas forem verdade, ele vai retornar true também. Ele só vai retornar falso se as duas operações forem falsas. As duas verificações, tanto a da esquerda quanto a da direita, forem falsas. Aí ele vai retornar falso, não vai executar a primeira linha e vai entrar no else. Ou seja, se essa verificação for verdade, executa essa primeira linha. Se não for verdade, ou seja, se retornar falso, executa, entra no else
e executa isso aqui, situação normal. Vejamos. Vida é igual a 10. Vulnerável é igual a true. Aqui a gente sabe que no objeto está falso, ou seja, só essa verificação à esquerda do ou que é verdade. Logo, como eu falei, o ou basta que uma verificação seja verdade para que ele retorne true, verdade. Então, ele vai sim entrar dentro do if e exibir essa primeira mensagem. Deixa eu salvar aqui. Olha aí. Não se esqueçam de salvar ao editar o que vocês estão fazendo. Beleza? E se eu mudar? Por exemplo, eu vou colocar aqui que a verificação ele só vai estar em situação crítica se a vida for menor que 5. A vida dele é 10, então isso aqui é falso. E aqui eu vou colocar vulnerável igual a true. O jogador está vulnerável? Ou seja, o atributo booleano vulnerável é igual a true, é verdadeiro? True, verdade. Então, essa verificação à direita do ou é verdadeira, logo ele vai retornar verdade para mim e vai entrar no if, né? Na primeira mensagem que está expressa lá. Agora, se eu mudar aqui para falso, vamos fazer a verificação junto com o sistema. Então, o atributo vida do objeto player é menor ou igual a 5? Não, é 10, é maior. Então aqui, essa verificação é falsa. Lado direito do ou. O atributo vulnerável do objeto player é igual a true? Não, é igual a falso. Então, o resultado dessa operação é falso também. Logo, as duas verificações são falsas. Essa é a única situação onde o ou vai retornar falso. E aí sim ele vai entrar não vai entrar no if, vai entrar no else, exibindo situação normal. Olha aí. Por fim, recapitulando aqui, no ou, ele só retorna falso se as duas operações forem falsas. No e comercial, ele só retorna falso quando as duas operações são falsas ou uma das duas é falsa também. No e, ele só vai retornar verdade quando as duas verificações forem verdadeiras. No ou, ele só vai retornar falso quando as duas verificações forem falsas. Por fim, eu tenho o operador de negação. Vou mostrar para vocês aqui como é que se utiliza. Uma verificação, por exemplo, se eu quiser verificar que ele só vai estar em situação crítica se a vida, player.vida, a vida do jogador não for maior que 10. Agora, aqui na verdade está verificando o quê? Se a vida é maior que 10, ele está em situação crítica. Mas eu quero negar essa operação. Aí entra o operador de negação. Eu vou colocar entre parênteses a operação toda e vou colocar aqui uma exclamação. Esse é o operador lógico de negação. Então, o que ele está dizendo aqui? Para que essa expressão toda retorne true, verdade, a vida do objeto player não deve ser maior que 10. Ou não é essa exclamação. Se a gente fosse analisar isso aqui sem a exclamação, seria assim: vai retornar verdade se a vida for maior que 10. Como eu coloquei a exclamação, vai retornar verdade se a vida não for maior que 10. A vida do nosso player está aqui como
10. Ou seja, não é maior que 10, é igual a 10. Logo, verdade, ele vai entrar nessa primeira instrução aqui e vai imprimir situação crítica. Se eu mudar aqui o valor da vida para 11, verificamos de novo. Se a vida do jogador não for maior que 10, situação crítica. Aqui é 11, então é maior que 10. Logo, ele vai entrar no else, situação normal. Bacana? Esse é o operador de negação. Os operadores lógicos são o e, o ou e a exclamação, que é a negação. Esses operadores podem ser mesclados para verificar diversas situações, de acordo com a sua necessidade. Bacana? Podem postar dúvidas nos comentários aí. E é isso aí, valeu, até a próxima.